Bandido bom é bandido condenado e preso. A lei precisa ser mais rígida para evitar que ele entre para o crime. O projeto anticrime tem que prender tanto o chefe do tráfico como também o corrupto. A gente vai passar a prender muito, mas prender com qualidade, melhor. Tem uma proposta que é que o preso custeie as despesas enquanto ele fica preso, né? Eu super concordo. Nós não temos que criar situações confortáveis para os que já estão lá. Senador, o senhor é relator da proposta mais extensa do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O que a população pode esperar dessa relatoria? Quando o senhor vai apresentar o relatório? Então, a sociedade brasileira está nessa expectativa, né, desse relatório, da aprovação desse relatório, que eu acho que é a parte mais difícil, porque nós estamos com uma equipe de estudiosos levantando todas as possibilidades para fazer uma apresentação muito positiva e muito democrática, mas fazendo com que a sociedade, iniciando aqui dentro do Senado, uma mudança nova sobre o foco de segurança pública, né? A gente vem num país que sempre pensou que a legislação tem que ser flexível por conta da ressocialização, da chance ao criminoso a se ressocializar. E a gente precisa mudar um pouco a forma de pensar. A lei precisa ser mais rígida para evitar que ele entre para o crime, né? Eu estou pegando algumas ideias e algumas vivências minhas em outros países e entendendo que esses países botaram a lei de uma forma muito rígida para evitar com que a pessoa cometesse o crime, né? E no Brasil a gente não pensa dessa forma, a gente pensa assim, ele cometeu um crime, então quais são as oportunidades, quais são as chances que nós vamos dar para que ele possa se ressocializar. E tem uma grande maioria dos criminosos não tem possibilidade nenhuma de ressocialização, é um número muito pequeno. Mas a gente não ficaria com um número muito grande de pessoas presas? Aumentaria bastante a nossa população carcerária, que já é grande? Então, nós prendemos muito e prendemos mal, né? Então, são os criminosos, a grande maioria são pequenos traficantes que são presos, né? E os corruptos não estão presos. Então, essa lei vai igualar isso, vai botar tanto o traficante quanto o corrupto presos. São pessoas que buscaram formas mais fáceis de enriquecimento, né? Tanto o traficante quanto o corrupto. Então, essa lei anticrime, esse projeto anticrime vem para igualar. Então, a gente vai passar a prender muito, mas prender com qualidade, melhor. E a gente também tem que mudar a forma de pensar sobre o sistema prisional no Brasil. A gente pressiona o executivo do tipo, não precisa construir presídios, é importante construir escolas, gerar emprego. A gente tem isso como muito certo no Brasil, né? Então, quando ele vai investir ou em obras, ou em reformas, ou contratar agentes penitenciários, a sociedade pressiona contra, né? Ele tem, na verdade, uma impopularidade muito grande se ele vai por esse caminho. E a gente tem que mudar isso, porque eu dou o exemplo como os Estados Unidos, tem escola para todo mundo, tem emprego para todo mundo, até quem quer viver ilegalmente no país americano, e tem a maior população carcerária do planeta. Então, como é que você explica isso? Não faltou escola para aqueles presos, não faltou trabalho para aqueles presos. E tem muitos presos, né? Então, é porque a lei é muito rígida e a oportunidade, assim, a sociedade cresce e também cresce o número de pessoas que querem cometer crime, que querem seguir o caminho mais fácil. E se tem um país com uma lei muito frágil, muito flexível, é um país que vai ter muita gente seguindo para o caminho da ilegalidade. Entrando mais na proposta, o senhor mesmo comentou que ela endurece as penas. Esse endurecimento de penas não acaba deixando a legislação brasileira desproporcional, quando ele não é feito assim, analisando todos os crimes, todo o Código Penal globalmente?
Então, até durante a relatoria, nós percebemos que estava até alguns pontos sendo mais rígidos do que outros que deveriam ser rígidos, né? Então, a gente também está fazendo esse equilíbrio para que não seja desproporcional a questão de, para um crime ser mais pesado e para outro menos pesado. Então, nós estamos colocando de forma proporcional, mas de forma geral, ficando mais rígida realmente a punição, dando mais possibilidades para os investigadores, para os policiais que precisam estar em campo trabalhando, quer dizer, dando ferramentas que antes não tinham. A questão de tomar conta da verba, do dinheiro do tráfico, né, do crime, da corrupção, para que possa ser usada também contra um combate de forma mais rápida também, sem muita burocracia. Então, é um projeto extremamente importante para a gente dar início à diminuição da violência no Brasil. Não é isso que vai resolver, isso vai ser uma das ferramentas que vai ajudar a gente a seguir por outro caminho. A gente precisa mudar em todos os outros parâmetros, nós precisamos mudar a nossa cultura de tirar vantagens em tudo, em pensarmos de forma individual. Quando a gente começa a pensar de forma coletiva, e pensando no nosso Estado, o que é melhor para o nosso Estado, o que é melhor para o nosso país, a gente começa a ter atitudes diferentes e posicionamentos diferentes. Quando a gente só quer tirar vantagens próprias, tipo, já que eu estou aqui, deixa eu tirar o meu, deixa eu me aproveitar e o outro é que se vire com isso. E eu entrei para a política, eu sou novo, nunca fui político antes, para deixar um futuro melhor para minha filha. Então, o meu propósito é deixar uma próxima geração, que vem com a minha filha, com o filho de outras pessoas, né, num país melhor, pelo menos um pouco melhor do que está hoje. É porque o senhor dizendo, são tantos fatores que dá até um certo desalento, né, de quando é que esse país vai melhorar em termos de segurança pública. A gente não pode ter esse desânimo, porque senão a gente cruza os braços e entrega o jogo. A gente tem que estar no jogo. Não foi fácil entrar nesse jogo, eu entrei com recursos próprios, eu entrei lutando contra todo um peso enorme, de uma estrutura enorme, de pessoas poderosas. A sociedade quis essa renovação, eu me propus a largar a minha carreira para poder assumir essa missão, que eu vejo como missão, não vejo como profissão, mas com muita esperança, porque tem muitos senadores com o mesmo propósito, não são todos, mas a gente tem que ter o início, né? A gente precisa ter o primeiro degrau a subir. E eu espero que essa onda continue para que eu possa, então, no final da minha vida, olhar e falar que, pelo menos, nós começamos a mudar a direção do país. Então, muita gente que espera que o Brasil, logo com esse presidente atual, já está sendo um país seguro, essas pessoas estão ficando frustradas. Eu tenho dito, não espere para essa gestão, né, desse presidente, espera para o próximo. É uma questão de tempo para a gente conseguir entender que nós, brasileiros, temos que pensar de forma coletiva, entender que a gente precisa reestruturar a família, né, que a gente precisa investir em escolas, que a gente precisa investir em projeto social, que a gente precisa endurecer a legislação, que a gente precisa construir mais presídios, né? Não é uma coisa vai substituir a outra, nós temos que seguir para todos esses caminhos. O senhor já sabe o que vai mudar na proposta? Olha, na proposta, na verdade, não vai ter alteração, vai ter algumas adaptações e o texto ser redigido de forma mais tranquila para a sociedade que vai estar tendo conhecimento dela. Então, não vai ter nenhuma mudança radical, algo que não foi proposto pelo Sérgio Moro, pelo ministro. Então, uma das partes mais polêmicas é a questão de isentar a pessoa que reagiu sobre fortes emoções. Muita gente está questionando, né, do marido, de ser então, encarado sobre como fortes legítima emoções, defesa. A questão ou do feminicídio. Então, nós vamos acrescentar que em casos, né, de feminicídio não se vale isso. Então, vai ser acrescentado algumas questões para deixar claro que a gente não vai estar avalizando um criminoso a estar cometendo mais crimes, muito pelo contrário. O trabalho é exatamente o oposto, para reduzir e para o criminoso pensar duas vezes nas consequências de um ato dele, né?
Essa proposta não traz a questão da maioridade penal. E tem outras aqui no Senado que discutem isso, propostas de emenda à Constituição, né? Porque esse é projeto de lei. O senhor pretende iniciar essa discussão, inserir algum tipo de discussão nesse... Pretendo. Assim que a gente finalizar a proposta do pacote anticrime, nós vamos seguir com outras pautas na área da segurança, né? E essa pauta da redução da maioridade penal, ela é muito polêmica, muita gente é contra, outros são a favor. Eu, particularmente, sou a favor. Eu acho que com 16 anos você tem muito bem discernimento do que é certo e do que é errado. Então, você tem que ter responsabilidade pelos teus atos. Então, hoje as pessoas estão ficando maduras mais cedo e vivendo mais. Então, a realidade se alterou da época que foi feito o Código Penal. Então, a gente precisa se adaptar e ter velocidade para isso, que o mundo está indo numa velocidade muito grande e a gente num ritmo muito lento para isso. E a questão da progressão da pena? Porque essa proposta do Moro, ela também não avança tanto em relação à progressão da pena. Ela trata apenas dos crimes violentos, né? Para não progredir para o regime aberto já logo de cara. O senhor acha que tem que ser mais duro ou foi num tanto bom? Olha, alguns nós endurecemos. Nós temos que ser mais rígidos e eu não consigo entender uma pessoa que cometeu um crime, ele possa ter vantagens por conta de comportamentos, se ele nunca cometeu nenhum crime, se tem um passado ilibado e tal, mas ele cometeu um crime e acabou. Então, ele passa a ser um criminoso, não tem como ser um meio criminoso, né? Então, eu sou a favor de um endurecimento, de ser mais rígido, para que a pessoa... O meu modo de pensar não é porque depois que ele entrou, ele precisa ser incentivado a voltar para a sociedade, porque a grande maioria não vai voltar como as pessoas pensam que voltam. O meu modo de pensar é fazer uma lei muito rígida para que a pessoa não pense em entrar para o crime. E pelo fato de eu estar relatando e seguindo esse raciocínio, gerou ameaça de morte, de ameaça a esquartejamento da minha família, de estupro da minha irmã. Então, hoje a gente tem uma limitação de liberdade que eu pensei que eu nunca iria precisar. Quer dizer, eu lutando pela segurança dos brasileiros, hoje eu sou o mais ameaçado e vivo hoje sob escolta. Mas a gente tem, como eu disse para você, eu entrei com um propósito, uma missão, tudo tem um preço a pagar e eu não vou recuar. E se houve essa ameaça, é porque a gente está no caminho certo, porque senão o crime organizado não ia fazer uma ameaça se realmente ele estivesse percebendo que a conta vai chegar caro para eles, né? E a prisão em segunda instância? Olha, é uma grande batalha. Isso eu até conversando com o ministro, eu perguntei para ele qual vai ser a estratégia para que isso seja aprovado, porque não adianta tudo isso, toda a lei ser endurecida, se não for a prisão em segunda instância como o ponto de partida, né? Porque sempre vai haver os recursos e a pessoa sempre vai ficar com aquela impunidade e todo mundo com essa sensação de impunidade. Então, é um fato principal. O desafio é ver que muitos parlamentares estão se beneficiando disso, né? E o desafio é ver que eles vão votar, a favor ou contra, né? Se for votar a favor da prisão em segunda instância, provavelmente alguns vão estar se prejudicando. Aí é a hora que entra a sociedade, as pessoas que o elegeram, para fazer essa pressão, porque nós estamos aqui representando a sociedade. Eu não estou aqui legislando ao meu favor ou para a minha família, por isso que eu falei a questão de pensar num todo, né? Então, a sociedade, o eleitor que colocou esse político aqui, seja o deputado federal ou senador, que ele possa pressionar para votar a favor da prisão em segunda instância, que é o ponto de partida para que tudo passe a funcionar. Na Câmara, essa pressão contrária à prisão em segunda instância está mais clara. Como é que está o clima aqui no Senado, senador? Olha, a gente principalmente eu converso muito com os novos senadores e todo mundo é favorável à prisão em segunda instância. Eu acho que a sensação de impunidade vai começar por aí, até porque também se isso deixar de acontecer, muitos vão ser soltos, outros vão ser beneficiados e a sensação de que cometer crime ou ser corrupto no país vale a pena. O que o senhor acha que faltou no pacote anticrime?
Olha, ele é todo, assim, muita coisa é o início, muita coisa precisa ser incorporado ainda, ser inserido, mas se for colocar tudo agora de imediato, a sociedade, ela se assusta, né? A gente tem que ir aos poucos, mas eu vejo que é um pacote praticamente completo, não vejo nada que tenha ficado de fora, que precisasse ser inserido, acho que foi contemplado todas as áreas para que pudesse realmente funcionar, dar início a uma segurança pública de qualidade, a sensação de que o brasileiro vai passar a viver num país seguro. Eu acho que está bem equilibrado, nada ficou faltando, nada está em exagero. A gente está caminhando dentro dessa visão, com muito equilíbrio. Há muitos parlamentares que têm projetos de lei relacionados ao tema do pacote anticrime. Talvez todos os parlamentares do Congresso tenham algum projeto de lei que esbarra em algum momento nesse projeto. Isso é uma dificuldade na hora de relatar um projeto como esse? Não estou tendo nem abordagem de outros parlamentares para que eu possa inserir, eu possa ou tirar, ou ele dizer que ele é o pai da ideia, né? Até o ministro, ele tem uma fala que eu acho sensacional, eu tenho usado bastante. Ele diz assim, não importa a cor do gato, o importante é que pegue o rato. Então, acho que é em cima disso, não é questão de protagonismo, a gente tem que pensar agora de forma coletiva. Se um projeto como esse tem mais chance de ser aprovado, com mais velocidade, para que o país melhore, então vamos em cima e focar e dar todas as energias em cima desse projeto. Todas as outras podem ser acrescentadas ao longo do tempo, né? Mas é importante a gente focar, né? E dar velocidade no que a sociedade está desejando, porque até por conta disso, muitos parlamentares e até o próprio presidente da República hoje foi eleito por conta disso, pela questão da segurança, né? Então nós temos que batalhar e dar velocidade. Não há pedido dos parlamentares para pensar o projeto, para juntar a análise desse? Não, o que foi a própria a Simone, presidente da CCJ, ela sugeriu que juntasse todos os outros e entregasse a mim para que a gente pudesse analisar, até para seguir com outro projeto ou acrescentar, nós estamos com essa possibilidade também. Então, nós temos que fazer também audiência pública, tem um caminho a seguir ainda para muita coisa ainda ser inserida no projeto anticrime. Nós vamos fazer também uma reunião que eu vou fazer com os líderes dos partidos para, de forma democrática, eles possam também sugerir, depois de praticamente pronto a relatoria, para que eles possam ter acesso, ler, sugerir, porque eu não quero que seja algo colocado da goela abaixo, quero que seja de uma forma bem democrática, que a oposição possa entender que é benefício para a vida dele, para a família dele, né, para as gerações dele também, e não é por questões de vaidade, de ser contra ou a favor, A ou B. A gente tem que pensar no que a gente tem que fazer pelo país e para as gerações que vão ficar. E essas discussões vão envolver também os outros dois projetos ou a tramitação já está separada, já está cada um projeto com o seu relator? Não, já está separada. Tá? Eu estou seguindo com essa relatoria junto, que é a relatoria que fala sobre o crime organizado, corrupção e grave violência à pessoa. Os debates não vão ser conjuntos, né? Não, esses três fatos são dentro da minha relatoria, vão ser debatidos em conjunto. Mas o projeto de lei do Caixa 2, por exemplo, que não é relatoria do senhor, não vai ser debatido junto com esse? Não, está com outro senador que já até apresentou a relatoria, mas foi pedido uma audiência pública, então vai ser feita uma audiência pública e está seguindo paralelamente, não está nada em conjunto, e com ideias de entregar junto, apresentar junto, nada disso, cada um na sua velocidade. O senhor acha que o Senado fez bem em apresentar essa proposta que inicialmente começou na Câmara dos Deputados? O correto é que venha, né? Primeiro, quando sai do Executivo, vai para a Câmara dos Deputados, né? Mas a ideia de fazer isso foi com o aval do próprio ministro, para que pudesse dar velocidade enquanto a Câmara dos Deputados estão avaliando a questão da Previdência. Então, enquanto se avalia, se estuda e se debate a questão da Previdência, o Senado, ao invés de ficar, entre aspas, né, parado, a gente toca a questão do pacote anticrime, que é muito importante para a sociedade brasileira. Então, a gente não foi algo que nós queríamos o protagonismo disso, não. A gente está querendo dar à sociedade a resposta com rapidez da demanda dela. Então, a gente achou, e foi um acordo junto com o presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente aqui do Senado, junto aos ministros, para que pudesse dar o start aqui pelo Senado. A reforma passando pela Câmara, o senhor acredita que os deputados vão
se debruçar sobre essa questão, ter mais compromisso em relação a esse projeto do que demonstraram até então? Olha, eu sou muito otimista. Eu penso que sim. Até porque, se isso não acontecer, vai se frustrar muito o desejo da sociedade. Então, eu espero que os deputados possam dar essa prioridade, assim como está sendo dado para a reforma da Previdência, que é importante também para o Brasil. Tem uma proposta que o Senado aprovou recentemente, que é que o preso custeie as despesas, né, enquanto ele fica preso, né, nos presídios. O senhor concorda que isso seja feito? Eu super concordo. Eu acho que a gente tem que fazer de tudo para que ele não entre para ser preso. Nós não temos que criar situações confortáveis para os que já estão lá. Os que estão lá têm que servir de exemplo para os que estão aqui fora. O fato do preso trabalhar para pagar as suas despesas, eu vejo isso extremamente positivo. Eu achava inconcebível ele trabalhar para reduzir a pena dele, né? Agora ele tem que trabalhar para pagar as despesas e também assim ele vai evitar de ficar ocioso pensando em outras formas ou montar ali o seu escritório de crime. Então ele tem que trabalhar mesmo, a sociedade não pode ficar pagando essa conta, né? E acho que parte disso é uma forma retrógrada de se pensar sobre como trabalhar a área da justiça, dos presos no Brasil. A gente tem que mudar isso, precisa mudar isso, para a gente inibir as pessoas de entrarem para o crime. Então nós temos que pensar dessa forma, tem que trabalhar, tem que construir mais presídios, tem que abrir, o projeto anticrime tem que prender tanto o chefe do tráfico como também o corrupto, nós temos que botar na mesma cela, nada de cela especial, não tem que dar regalias para o criminoso. Criminoso é criminoso e tem que pagar por isso, eu não vejo... Como faz com quem está no regime fechado, senador? De quem precisa trabalhar para... Para pagar. Existem mil opções de você fazer, até mesmo trabalhando dentro do próprio presídio. Dentro do presídio. Eu tenho cidades que eu já tive acesso de presos trabalhando dentro da própria estrutura penitenciária, com limpeza, manutenção, como eu tenho outros que no semiaberto que trabalham em hospitais, reforma de escolas, que inclusive diretoras já falaram para mim, olha, tem 2 desse grupo aqui que assim que tiverem a liberdade, eu quero que venha trabalhar efetivamente para cá. Então, são raros, né, que aproveitam a oportunidade, mas a possibilidade disso. Agora, condições e mão de obra existem em todos os lugares e vai ser muito benéfico isso. Qual é o grande problema das polícias brasileiras? É salário? É treinamento? Precisa unificar? O que o senhor acha aí desse quadro policial brasileiro? A dificuldade do policial no Brasil são diversas, né? Primeiro, eu também queria colocar aqui uma responsabilidade da sociedade, quando ela fala que bandido bom é bandido morto. Quando a sociedade fala isso, primeiro a lei brasileira não tem essa pena de morte. E ela está dando carta branca para os maus policiais agirem. Aí quando esses policiais, os bons policiais vão para as operações, os bandidos achando que vão ser mortos, eles acabam se equipando mais, comprando armamentos mais pesados, trocando tiro. Aí a sociedade sofre com bala perdida, com a violência o combate entre a polícia e os criminosos. Criminosos obtendo armas pesadas em outros países, pegando situações com refém, ele faz um simples assalto a uma padaria. Quando chama a polícia, a primeira coisa que ele pensa é que ele vai ser morto pela polícia. Então ele pega todo mundo como refém, aí chama a imprensa, chama advogado, família. Então gera outras violências por conta dessa fala. Bandido bom é bandido condenado e preso. É esse que é o bandido bom. A gente tem que parar de mudar isso porque a gente está fazendo com que se construa mais violência no país. A questão do treinamento, porque o Brasil é assim, muito na quantidade, não na qualidade. A sociedade pede mais polícia, mais polícia, mais polícia, mas aí se coloca mais polícia, o Estado não tem condições de dar bons salários, então fica com quantidade sem qualidade. Eles sofrem, eles pagam, vivem num salário de miséria, morrem bastante aqui no Brasil, assustador. São penalizados, não tem sensação de impunidade numa instituição policial, muito pelo contrário, qualquer ato deles eles são extremamente punidos. E vários policiais do mundo inteiro falam que jamais seriam policiais no Brasil. Então a gente tem agora que mudar, quando a gente fala da mudança da sociedade como pensa, quando a gente fala que a sociedade tem que parar de incentivar a violência, do cidadão honesto ter a possibilidade de ter sua própria arma, que é outra polêmica no Brasil, em países onde é permitida a posse e o porte, o cidadão de bem é uma força aliada da polícia, ele auxilia o trabalho da polícia. Não é que ele é um grupo paramilitar, a gente já pensa assim, vai virar um grupo paramilitar,
vai virar como tem no Rio de Janeiro, os milicianos, não é nada disso. São pessoas, cidadãos do bem, que exatamente passaram por um rigoroso crivo para poder ter sua arma, né, de antecedentes, não ter antecedentes criminais, tem emprego fixo e tudo mais, um histórico muito positivo para ter sua própria arma. Ele é um aliado das forças policiais. Então, isso você não precisa de quantidade, você pode até reduzir o número de policiais, passando a ganhar melhor. Outra coisa que eu coloco, que a gente precisa se questionar, são os consumidores de droga. Muita gente está falando, tem muito preso envolvido com droga. Só que os consumidores são os responsáveis pelo comércio, pela manutenção do tráfico, né? Porque o traficante só existe porque ele está ganhando bem, porque existe consumidor. Eu comparo o consumidor a um receptador. Então, para aquela pessoa que consome droga no final de semana ou todos os dias, ele é um corresponsável pela violência no país. Se você compra um celular mais barato, um produto mais barato ou um carro mais barato, você é um corresponsável pela violência que nós estamos vivendo no Brasil. Senador, eu agradeço a presença do programa. Lei Antidrogas e Liberação de Armas já dá outra discussão. E o senhor está convidado a voltar aí, temos 8 anos de mandato. Espero o senhor novamente. Obrigada. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.